Fala pessoal, mais uma vez nós estamos aqui no Estúdio DG, iniciando mais um episódio do Carralcast, o Carralcast que é o podcast da influência cristã, e essa noite é uma noite muito especial porque nós estamos aqui com pessoas super especiais, né, Felipe? Muito, mais do que especiais. Tem que ser, né? Nesse dia especial, nosso programa está voltado a falar sobre o Dia das Mães. Nós vamos falar nessa noite com duas mulheres, né? E você vai se surpreender com a conversa dessa noite. Mas, antes disso, a gente vai falar com você a respeito das nossas redes sociais. O Felipe vai se encarregar de falar sobre isso. É isso aí, pessoal. Ó, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube aqui, ó. Se inscreve aqui no YouTube, já ativa o sininho também, porque esse episódio, para você ficar por dentro dos próximos episódios, dos próximos conteúdos que a gente vai subir aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Então, ativa as notificações, fica por dentro, porque eu tenho certeza que todo esse conteúdo tem edificado vidas e tem também transformado o modo de você pensar, a sua influência na sociedade. Né, Alan? É isso mesmo, maravilha. Então segue a gente já nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Continue interagindo com a gente lá nas nossas plataformas, inclusive nessa aqui, onde você está acompanhando agora, que é o YouTube, tá bom? Então nós vamos para um breve intervalo e já voltamos já com a participação dessa noite das nossas convidadas super especiais. Roda a vinheta. Isso aí. De volta por aqui, o Carralcast, o podcast da influência cristã, você já sabe disso. E hoje, como eu disse no bloco anterior, com pessoas especiais, super especiais. Mas antes a gente tem um recadinho aí dos nossos parceiros. Falar do nosso parceiro, a WeLave, que fica ali na rua 11 de junho, número 96, lavanderia WeLave. A gente já falou aqui, né, Alan? Roupa suja não se lava em casa. Essa roupa suja aqui, ó. Essa roupa suja não se lava em casa. Então leva lá na WeLave, que eu tenho certeza que eles vão tratar a sua roupa com muito carinho e com muito cuidado, e ela vai voltar cheirosa, passada e limpa para você. A WeLave fica ali no Shopping Itararé, na 11 de junho, número 96. Tenho certeza que a dona Carmen vai tratar você muito bem lá. E se você falar que assistiu aqui no nosso programa, vai ter um desconto especial para você também. Então leva lá na WeLave. É isso aí. Lembrando, se você quiser ser um parceiro nosso aqui do Carralcast, nos procure, pode nos mandar uma mensagem lá no direct do nosso Instagram, para que a gente possa fazer essa parceria abençoada, tá bom? Então, hoje, noite especial, Felipe, estamos aqui. Vamos deixar ela se apresentar? Tem que deixar. Elas estão nervosas? Eu tô nervoso aqui, ó, imagina elas. Olha só, gente, nessa noite especial nós estamos recebendo as nossas esposas, mas a gente vai deixar elas se apresentarem. Vamos começar primeiro por aquela linda ali, morena, que está ali. Pode falar o seu nome e falar qual que é a expectativa dessa noite. Olá, meu nome é Graziela, sou esposa do Alan. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e eu espero que seja um papo onde a gente possa falar dos nossos filhos, falar do que Deus tem feito sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério também. Eu creio que vai ser uma noite muito especial. Minha parceira, né? É isso. Eu sou Jennifer, né? Eu sou esposa do Felipe há 10 anos, aí quase 10 anos, né? E também estou com as expectativas altas para o que a gente vai tratar aqui, sobre o que a gente vai conversar. Um assunto que a gente gosta bastante de falar, né? Que ele dirá, pois não, que é maternidade e família. Acho que tudo que a gente faz, o jeito que a gente leva para pensar, para andar, para agir, engloba a nossa família. É tudo que nós somos, faz parte da nossa identidade. Então, tamo aí, vamos para cima. É isso. Ó, quer começar com a primeira? Já deixou a marca, né? Manda bala. Pra gente, primeiro é uma alegria receber vocês aqui no Carral, né? Nessa data tão significativa que é o Dia das Mães, né? E aproveitando aí a nossa audiência, mandar ainda em tempo, nesse mês, um Feliz Dia das Mães para todas as mamães, apesar de que nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, né? E essa data é uma data mais comercial, mais simbólica. Sim. Também, importante a gente valorizar esse dia, principalmente com relação às nossas mães e às mulheres. É porque a Bíblia fala da honra quem tem honra. Né? Exatamente, tem muita honra, né? Muita Porque honra. A mulher, a gente já vai começar, olha o nível que a gente vai começar aqui. A mulher foi presenteada por Deus pelo dom de gerar vida. Isso é
Pouco é muito? É muito. É tudo. É além do que a gente imagina. Né? E aí a gente está recebendo aqui, além das nossas esposas, mães, né, dos nossos filhos, mulheres, né, mulheres sábias. E a gente queria, na verdade, começar falando sobre essa questão do papel da mulher, principalmente nos dias de hoje. As mulheres que estão inseridas num contexto de cuidar do lar, cuidar da família, trabalhar fora, participar das atividades da vida da igreja. Como que vocês encaram toda essa dinâmica dos nossos tempos, né? Que é esta realidade. Aí eu queria começar e vocês podem ficar à vontade para interagir. Quer começar? Pode falar. Como que eu lido, né? Não posso falar por todas, mas como que eu lido entre ser mãe, e ser serva, e ser filha também, e ser esposa, e tudo isso acontecendo nos dias é uma correria muito louca, na verdade, porque nós servimos na igreja, nós servimos em casa, eu sirvo também no meu trabalho, e quando a gente tem uma vida voltada para Deus, é aquilo que diz na palavra, tudo que a gente faz não é para os outros, tudo que eu faço não é para o meu esposo, tudo que eu faço não é para os meus filhos, apesar de nós termos prazer, eu ter prazer nisso, mas tudo que eu faço no meu trabalho também não é por causa do meu trabalho. Nós servimos ao Senhor e tudo que nós temos que fazer é olhando para Ele, é fazer como se nós fizéssemos para Ele. E isso acho que é o desafio, o maior desafio que tem. Mas quando nós prestamos atenção nisso e voltamos os nossos olhos para isso, para Deus, em tudo que a gente faz, meio que quando a nossa vida espiritual vai bem, todas as outras coisas, como ser mãe, como ser filha, como ser esposa, vai se facilitando, vai se moldando, vai se ajeitando. É incrível. Quando nosso relacionamento vai fluindo espiritualmente com Deus, todas as outras áreas vão fluindo de uma maneira natural e até sobrenatural. O jeito que eu levo é quando eu alimento mais a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, a minha maternidade, ela fica um pouco mais fácil. O meu relacionamento com meu esposo, ele fica um pouco mais fácil. O meu relacionamento com os meus irmãos na minha comunidade cristã também fica um pouco mais fácil. Eu acho que tudo vai se encaixando. É o jeito que eu prefiro olhar, assim, para minha maternidade, para minha família, com as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia. Bem, uma coisa que o Alan falou ali sobre o dom, né, de gerar, foi algo que na nossa comunidade domingo, quando nós estávamos no momento de louvor, foi algo que eu só agradeci a Deus, porque Deus me trouxe a memória, né, de que eu tenho esse privilégio de gerar um filho, e em todos os momentos ali foi só agradecimento. Senhor, obrigada por eu ter um ventre sadio, por eu poder ter esse privilégio de hoje eu ser chamada de mãe, e não tem preço, né? E a gente coloca isso em relação ao trabalho, à vida como esposa, com o nosso ministério, que é que nem o que a Jennifer falou. Quando a gente coloca Deus, de fato, né, em todas essas áreas da nossa vida, tudo vai ficando mais fácil, tudo vai se encaixando, ele vai moldando, vai nos direcionando de como fazer melhor. E quando a gente coloca ele em primeiro lugar também. Durante essa semana, né, no Dia das Mães, eu pensei muito na minha mãe, porque minha mãe ela é um exemplo, né, para mim. Conheci a Cristo por causa dela. Hoje eu sirvo a Cristo por causa da minha mãe. E isso trouxe algo assim de muito especial, me trazendo a memória de todo esse tempo, de como ela foi importante na minha vida, de como ela me direcionou, de como me mostrou como carinho, como amor. E isso refletindo na vida das minhas filhas. Eu pude ter esse privilégio de também fazer isso pelas minhas filhas. E aí durante a semana inteira, eu fiquei pensando, né, sobre isso, sobre o amor que a gente tem pelas nossas filhas, né? E aí vendo a idade da Lana, a Lana crescendo, a Esther crescendo. E aí como esse amor é tão grande, como a gente pensa neles, né? Em tudo hoje, tudo que eu acho que eu e o Alan, hoje nós pensamos em questão do futuro, hoje não tem como não incluí-las. Tudo que nós pensamos hoje tudo. Volta para elas. A gente não consegue planejar mais nada sem que direcione a vida delas, né, da Alana e da Esther.
E aí eu pensando nesse amor, né, nesse cuidado que a gente tem por elas, eu lendo a palavra, fazendo o devocional de manhã, e aí eu pensando no amor de Deus, né? Não tem como você não ir por esse caminho. E aí Deus falando em meu coração, né? É assim que eu te amo. É assim que eu cuido de você. É assim que eu te protejo. É assim que eu penso em você em todos os momentos. E ainda muito mais do que você pode pensar, pode imaginar. Desde o ventre eu tenho cuidado. E aí isso foi trazendo, né, aquele amor de Cristo em meio à palavra. E aí eu acho que essas datas, não que a gente não pense de verdade em Cristo, né, todos os dias, mas essas datas para mim é importante também porque traz mais a memória ainda, né? Nos faz refletir muito mais sobre a presença da mãe, sobre você se colocar à disposição, né? E aí isso não tem preço. Não tem preço. Desculpa falar. Não, eu ia comentar que a gente sempre costuma dizer, né, que além de colocar Deus como prioridade, né, sobre as nossas vidas, colocar Ele em todos os momentos da nossa vida. Eu acho que é isso que reflete um pouco o que vocês falaram, porque uma vez o pastor Gabriel, nosso amigo, falou que eu amo a minha esposa porque eu amo a Deus primeiro, né? A gente cuida bem dos nossos filhos porque a gente ama a Deus primeiro. Então, se a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas não funcionam. E é bem isso, né? A maternidade, a vida de mãe, de esposa, no casamento, enfim, tem muito disso, né, também. E conciliar, né, todas essas áreas, porque a gente que trabalha fora, né, o Pita acaba optando por trabalhar fora. Eu amo o que eu faço, amo a minha profissão. E quando eu chego em casa, né, hoje eu tenho o privilégio, né, eu venho em casa, faço questão de vir em casa no horário do almoço e ver elas chegando da escola e aí compartilhar com elas, né, elas vindo, falando, mãe, aconteceu isso, mãe, aconteceu isso, e aí trazendo Deus para a vida delas, colocando o Senhor, Deus ali em todas as áreas ali, até nesses momentos de conversa, mesmo sendo tão rápidas, mas é um privilégio muito grande, é uma bênção, uma bênção. Eu acho que maternidade, claro que tem o nosso relacionamento com o nosso cônjuge e tudo mais, mas eu acho que a maternidade, ela traz algumas coisas para nós, como mulher, que qualquer outra função não traz. É algo íntimo e extremo, relativo a espiritual, porque a maternidade, ela traz várias coisas proveitosas e prazerosas, mas ela também traz um cansaço extremo, uma renúncia extrema, como que eu vou falar? Uma força que você não sabe de onde você tira. Eu sempre falo, e esses dias eu estava pensando enquanto estava orando, falando com o Senhor, e o Espírito Santo me levou a isso, alguns momentos específicos na qual eu tive que crescer como mulher, mas que eu cresci como mulher por conta da maternidade. E nesses momentos difíceis, o Espírito Santo me levou a algumas palavras. Por exemplo, no dia a dia, quando nós cansamos, mesmo cansadas, nós corremos. Quando nós estamos doentes, mesmo doentes, nós nos levantamos. Quando nós estamos nos sentindo solitárias, mesmo assim, nós não estamos solitárias, nós não estamos sendo abraçadas. Mesmo solitárias, abraçadas. Mesmo desanimadas, alegres. Mesmo chorando de tristeza, ao mesmo tempo um choro de alegria. Eu não sei se outras pessoas vão conseguir entender isso, mas com certeza uma mãe vai entender isso. O Espírito Santo falava assim, é exatamente esse o ponto. Nessa sua fraqueza, que é uma força, é onde eu trabalho. Então, muitas vezes, nós não sentimos que nós estamos cumprindo a nossa função com excelência na maternidade. Talvez eu poderia fazer isso de outro jeito. Talvez eu poderia melhorar nisso. E o Espírito Santo vem e fala assim, mas é esse o ponto. Na sua fraqueza é onde você é forte. Quando você se sente solitária é quando você é abraçada. Quando você cansa é quando você corre. Quando você perde é que, na verdade, você está ganhando. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. É muito louco. Isso é um paradoxo. Às vezes, quando nós perdemos, nós estamos ganhando. E às vezes, quando nós estamos cansados, é quando nós estamos correndo.
É muito louco. Esse é o paradoxo do evangelho, na verdade, né? O fraco se torna forte. Exato. É exatamente pequeno isso. Se torna grande. E mesmo quando nós não somos vistas, e muitas vezes, eu acho que a Graça pode falar isso, o nosso sentimento é que nós não estamos sendo vistas nas coisas que fazemos, nas coisas que sentimos, nas coisas que doamos. Muitas vezes, esse é o sentimento carnal e natural, é de que nós não estamos sendo vistas. Mas, na verdade, nós estamos sendo. Quando nós estamos com Deus, quando nós temos essa vida com Deus, mesmo quando nós achamos que nós não estamos sendo vistas, nós estamos sendo a cada momento, em cada segundo, até nas coisas que nós não falamos em palavras, mas que é chegado a Deus de um jeito sobrenatural. E Deus vai e faz as coisas acontecerem na maternidade, no casamento, na vida cristã, na vida na comunidade, no nosso trabalho. Deus vai mudando as coisas. Por quê? Porque nós somos vistas. Sim, todo o tempo, né? O tempo todo. Sim, uma das coisas que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando sobre a diferença dos tempos. A gente sabe que nós vivemos um tempo bem diferente do tempo que os nossos pais viveram com relação ao início da maternidade ou da paternidade. E a gente sabe que o mundo hoje ele é muito mais dinâmico e também muito mais hostil em todos os aspectos, seja para o casamento, seja para a criação dos filhos, seja para a vida na igreja, seja para a vida social, seja para essa questão da dinâmica de ter que cuidar de tudo isso, interagir com tudo isso, e ainda assim muitas mulheres, mães, como vocês, trabalham fora, têm os seus trabalhos fora do lar também. Como gerenciar tudo isso? Vocês deram uma breve pincelada, mas como gerenciar tudo isso sem perder de vista as coisas mais importantes, que é o casamento, a família, né? E, sobretudo, estar na presença de Deus. Como lidar com todas essas coisas, com todas essas expressões que são praticamente naturais da vida? Como vocês lidam com isso? Queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso. Eu acho que, na verdade, quando eu paro para pensar em todas as coisas que eu faço, vamos dar um exemplo durante o dia, né? Na verdade, a gente acaba gerenciando tudo durante o dia e é Deus. Eu acho que quando eu deito na minha cama entrega mesmo... na mão de Deus. Entrega na mão de Deus e vai. Entrega na mão de Deus e vai. E aí você fala, caramba, eu fiz tudo isso hoje, né? E aí você percebe que, né, aquela palavra, você deita no seu travesseiro e aí em paz, né, você deita. E aí é Deus, literalmente, porque a gente acorda muito cedo em casa, a gente tem uma rotina, né, bem puxada. E aí venho em casa no horário do almoço, volto para o trabalho novamente. E eu trabalho com a educação infantil. E aí também lidou com crianças, né, do período inteiro, que é uma delícia. E aí, à noite eu chego, vejo a carinha delas em casa. Às vezes eu dou uns gritos, né, não vou negar. Eu ia perguntar isso, mas a pergunta é papo real, mas cansa? Tem hora que cansa alguma coisa? Cansa. Porque a gente não pode romantizar tudo isso, né? É desgastante. Quando chega em casa, né, às vezes dou umas pegadas nelas e aí, poxa vida, né? Caramba, né? Não fez isso, não fez aquilo, enfim. E aí eu vejo a carinha delas lá e aí vamos começar, vamos todo mundo tomar banho, vamos fazer comida, enfim. Quando chega no fim do dia que eu vejo, eu falo, ufa, consegui. Mas ainda faltou tirar a roupa do varal, né? Mas não tem problema. Se não deu hoje, amanhã tira. Sem problema nenhum. Quando o Alan chegar, o Alan vai lá e tira a roupa do varal. Sem problema nenhum, né? Porque eu agradeço muito a Deus, porque o Alan ele é um marido que me ajuda muito e isso faz muita diferença em questão das coisas do lar mesmo, né? A gente tem essa parceria e é necessário, porque seria muito mais cansativo se fosse realmente tudo só para mim, como eu tenho a opção de trabalhar fora. Então, ele põe a mão na massa de verdade, na questão da casa, na questão das meninas, e aí a gente também tem o nosso ministério, né, que Deus tem colocado nas nossas mãos.
E assim vai. E aí ligo para ele, ó, tá faltando isso, ó, precisamos fazer isso. E é assim o dia inteiro, né? Às vezes a gente se fala o dia inteiro e é necessário isso, até mesmo como vida em casal. Isso para mim faz muita diferença. Falar com ele durante o dia traz um pouco mais de proximidade, que a gente passa realmente o dia todo longe. Só se vê de manhãzinho quando sai, e às vezes quando a gente consegue se ver, e às vezes ou eu tô dormindo, ou ele ainda vai sair, enfim, e aí a gente só se vê à noite, acaba chegando mais tarde. E aí esse falar durante o dia é bom, né? Onde a gente interage ali, mesmo que seja por mensagem. E aí eu falo, ó, precisa disso, precisa daquilo, mas aí isso é bom. É cansativo. Né? Não tem como negar. É cansativo e realmente é Deus que dá força mesmo, de verdade. Não, a minha rotina é um pouco diferente, né? Em casa, eu trabalho fora, mas eu trabalho fora um dia sim, um dia não. O que é ótimo. Eu achei que no começo que ia ser bem ruim. O Felipe achou que ia ser pior. Ele achou horrível. Ele falou, esse horário é péssimo. Só que hoje a gente vê que esse horário é ótimo, porque, beleza, num dia que eu não estou em casa, eu não vou conseguir ajudar em quase nada, mas eu consigo adiantar várias coisas no dia que eu não estou em casa, para que no dia que ele esteja em casa com as crianças, porque ele fica meio período, e a partir da manhã com as crianças. Como ele faz isso? Não sei. Quer dizer, eu sei porque eu faço um milagre também, né? A gente tem os três filhos, né? Então ele fica trabalhando em casa de home, e também tenta olhar as crianças. Às vezes a gente tem uma ajuda, né? Da minha sogra, que vai lá e fica lá com as crianças, mas às vezes não rola essa ajuda. Então ele tem que dar uma se virada. E às vezes eu fico com um pouco de dó no meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu tenho que confessar que eu fico. É isso mesmo! É isso mas, mesmo! Eu vou confessar aqui Sente também. como é que é. Às vezes é só no piloto automático. Só no piloto automático. Pai, pode não sei o que? Pode. Pode não sei o que? Pode. Eu imagino que seja assim. Ah, pode tudo. É tanto que quando as meninas estão em casa e eu estou em casa, eu sempre falo assim. Elas já sabem que é o meu discurso. Acordei de manhã, a elas, nossa, a mãe tá aí. O que quer dizer? Hoje não tem, hoje não vai ter lazer, porque tipo, aí eu sempre falo, porque hoje eu estou em casa. O que quer dizer que hoje eu estou em casa? Porque você vai ajudar também. Em casa, a minha rotina, eu não deixo mais com que eu fique sobrecarregada. Eu fiquei muito tempo em casa e eu me sentia extremamente sobrecarregada com muitas coisas, até ter um problema psicológico com isso. Eu estava muito sobrecarregada com as coisas de casa, com as coisas da igreja, até com o meu relacionamento, com o meu casamento, e isso me cansou num extremo, assim, num extremo, até eu chegar no limite mesmo. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não seria mais essa pessoa que traria tudo para mim e não delegaria as coisas. Eu tinha um problema com delegar tarefas, até com coisas pequenas em casa. Tipo, Felipe, lava a louça. Talvez se ele lavasse a louça, eu ia ficar questionando a louça que ele lavou, porque o pote não estava lavado direito, eu ia fazer ele lavar de novo. Então era nesse nível. E aí eu tive que rebobinar minha mente para poder soltar as coisas no meu controle, tanto em casa como na vida no modo geral, como espiritualmente falando, e no meu casamento também. Então teve coisas que eu tive que soltar. Então, a minha rotina hoje, como eu direciono e como eu alinho as coisas, é que eu tento fazer com que a rotina fique mais tranquila, tanto para mim, como para o Felipe, como para as crianças. Então, eu tento não, como é que eu vou falar? Não querer muita coisa do meu jeito. Então, o que eu puder facilitar para ele, eu vou facilitar para ele no dia que eu não estou em casa. No dia que eu estou em casa, tranquilo, eu estou em casa o dia todo, eu consigo alinhar tudo, colocar tudo em ordem lá no meu controle, no dia que eu estou. No dia que eu não estou, entrego na mão de Deus e bora. Teve um dia que não teve almoço, o Felipe foi levar as meninas para comer salgado no almoço. Elas o quê? Amaram.
E eu fiquei no meu trabalho assim, não acredito nisso. Criando memória. Mas eu nem briguei com ele. Eu falei assim, tá bom, você resolveu do seu jeito, tá tudo certo, e bora. Sim. E é isso, mas por dentro eu fiquei, meu Deus, eles estão comendo comida no almoço. Então eu tento... Então, é que assim, as pessoas... Eu trabalho de casa, né, de home office, mas que nem esses dias até minha sogra... Eu amo minha sogra, um beijo, minha sogra. Até brincou, falou, mas você trabalha de casa, como se fosse algo tipo, né? Sim. Puxado, não é fácil, né? Por um tempo, né? Por um período antes da pandemia, eu subi e descia todos os dias. Então, boa parte disso que a Jennifer falou, do que ela testemunhou, se deu por conta disso, porque eu ficava fora de casa o dia inteiro, né? Em São Paulo o dia inteiro, e ela com as crianças sobrecarregada, fazendo... correndo atrás de tudo, né? Em relação à escola, tudo. E nesse período ela sem trabalhar, né? Não trabalhando fora, quer dizer, porque trabalha mais do que o comum. Então, a gente conseguiu, de certa forma, hoje, encaixar a nossa rotina com o advento dela trabalhar fora, né? Também, de uma forma que não fica pesado para ninguém, pelo menos eu acredito eu, né, que não fica pesado para ninguém, mas tem horas que obviamente é cansativo, não é fácil, né? Tem horas que é sem dúvida. Bem cansativo. A própria dinâmica do casamento, da criação dos filhos, com essa interação entre trabalhar fora, ministério e uma série de atividades da vida que a gente está envolvido, em algum momento a gente cansa, faz parte mesmo, né? E a gente precisa entender isso como um processo da vida mesmo. É claro que se a gente puder ser facilitador, que nem a gente lá em casa, a Grisela, pelo menos a minha mentalidade, né, apesar de a gente usar a linguagem de que está ajudando, não, na verdade a gente entende que no lar as tarefas são compartilhadas, entendeu? Exato. É claro que ela tem habilidade de mais coisas que eu, consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo que eu, isso é óbvio. Sim. É porque é mulher, né? Nossa, mulher nasceu com, além do dom de gerar... É que tem um resquício também da geração anterior, né? Sim. Da chamada geração de ferro, que era uma geração patriarcal, que o pai era o cara que estava na rua trabalhando e a mulher ficava em casa. Sim. Isso mudou completamente. Né? Mudou completamente. Obviamente, cada um no seu papel ainda, mas o dia a dia é dividido. Com a dinâmica da vida dos dias atuais, essa configuração mudou. É claro que isso não muda o aspecto bíblico, né, do papel do homem e da mulher, porque senão a gente vai caminhar na direção do que algumas mulheres de alguns movimentos defendem por aí. E eu sei que não é o pensamento das nossas mulheres, né? Da minha mulher, da tua mulher também. Mas... É claro que nessa dinâmica da vida a gente precisa entender que o homem, somente o homem dentro dessa interação, precisa ser um parceiro em todas as coisas, na criação dos filhos, na dinâmica do lar, no gerenciamento da casa e glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Exatamente. E a questão que a Jennifer falou, né, de você soltar, né, também isso faz muita diferença também na nossa vida, porque a gente é dona de casa, né, e aí tem os filhos, né, tem a questão do trabalho, e às vezes a gente quer realmente que as coisas sejam daquele jeito. E aí isso para mim também tem sido eu tenho conseguido soltar um pouco em relação a isso, especialmente em relação à casa, né? Eu acho que alguma coisa que você não conseguiu fazer hoje, que nem eu falei, né? Eu cheguei do trabalho na correria e aí tinha que vir para cá, e aí aquela rotina das meninas, já falei para elas, vão tomar banho, fazer isso, e aí tinha a roupa do varal para pegar. Não ia fazer tudo aquilo. Sim. Amanhã eu pego. Eu faço isso, né? Eu faço isso faz tempo. Sim. Justamente, elas vão. Faz tempo. Elas vão estar lá quando eu chegar, né? Sim. Isso não significa que eu teria que fazer isso porque eu queria fazer, né? E aí ia me sobrecarregar. E aí eu podia sair estressada, né? Enfim. Exato. E aí eu falei, não, quando eu chegar eu vou pegar a roupa, né? E aí que nem o Felipe falou da questão do almoço, né? Da comida. Eu acho que às vezes esses dias atípicos assim não tem nenhum problema. De repente ir comer um lanche. O Alan já fez isso, né? Já outro dia ele já saiu com a Esté, vestida de pijama.
levou para minha mãe, e aí tudo bem, né? Não tem problema, acontece. E aí você vê, olhar com ter esse olhar, né? De que realmente está ajudando, está se colocando à disposição. E relaxar também em relação à casa, não que... É prioridade, viu, gente, limpar a casa. Não tô falando disso, não. Né? Até porque tem que limpar a casa mesmo. Eu amo limpar a casa, né, Alan? Às vezes a gente deixa para fazer isso final de semana e a gente faz aquele mutirão. As meninas não querem, mas elas são obrigadas a entrar no mutirão. A Esther vai bater no pé, mas tem que ir. A Alana também. Enfim. E colocar algumas rotinas também em relação à casa, né? Para você já ter sua mente. Ó, eu vou chegar e é isso que eu tenho que fazer. O Alan... Não sei se o Felipe é assim, mas o Alan tem que meio que já falar para ele o que ele tem que fazer. Ele já chega com a mente dele preparada, né? Do que ele tem que fazer. Às vezes dá uma lembrada, ó, é isso que você tem que fazer hoje e sem problema nenhum, né? Ontem mesmo ele ficou em casa, né? A mãe dele foi para lá e aí ele fez as coisas lá que ele fez a comida, né? Só me explica antes. Adiantou, mas passo de algumas aí coisas. sem problema nenhum. Manda receita. Né? E aí deu tudo certo no fim. Sempre dá certo, gente. Deus colocando, vai orando e dá tudo certo no final. Amém. Glória a Deus. E aí? Vamos rapidinho, ó. 2 segundinhos, a gente vai fazer uma pausa. E a gente volta já com esse papo que tem... Já tá edificando, com certeza, né, Alan? Com certeza, tá edificando, tá inspirando você que tá aí do outro lado nos assistindo. E também... tá nos ensinando muitas coisas aqui, ouvindo as nossas mulheres. Claro, né? Com certeza. Por enquanto, nossa nota tá alta, né? Vamos ver no próximo bloco. Muito bem, estamos de volta. Agora eu tô aqui, ó, do lado da minha amada, da minha vaza, que nem diz o pastor Jonathan Carlos. Minha vaza linda. E aí, eu quero voltar fazendo uma pergunta para você, e para você e para Grazi. É verdade a história de que o filho que dá mais trabalho é o filho da sogra? Conta pra mim. Olha, meu sogra, você é demais, porque realmente o filho que você gerou, com certeza é o filho que me dá mais trabalho. Com certeza é. O mais teimoso dos 3. Dos 3, né? Com ele 4. Faz parte. Só pra dizer, né? Só pra dizer. E a Grazi? E aí, Grazi? Na verdade, eu tenho que agradecer muito a minha sogra, porque ela realmente me deu um presente. Na verdade, o Alan, ele foi um presente mesmo, de verdade, na minha vida, e eu aprendo muito todos os dias com o Alan. Esses dias a gente estava até falando sobre isso, né, na cama. E aí eu perguntei para ele o que ele achava de mais especial em mim, e ele também perguntou isso para mim. E eu acho que quando eu vejo ele como ele trata a mãe dele, isso não tem preço. E isso reflete na minha vida e reflete na vida das meninas. Porque ele é um filho maravilhoso, maravilhoso. E isso reflete como marido, no cuidado, né? Comigo, no cuidado com as meninas. E eu só tenho a agradecer. Dá trabalho? Dá. Não vou negar não, né? Mas é um trabalho que às vezes eu começo a refletir e eu falo que no final no final vale a pena esse trabalho. E todo dia eu aprendo alguma coisa com ele. Todos os dias o Alan me faz refletir sobre algumas coisas e na questão desses anos inteiros, acho que ele que foi o que me deu mais força mesmo para ir atrás de muitas coisas, correr atrás de alguns sonhos. Esse homem não para de sonhar, gente. Vocês não tem noção. Projetos é o que mais ele tem na mente dele. E eu às vezes fico pensando, meu Deus, eu ainda vou atrás dos sonhos e dos projetos dele. Eu reclamo, mas no final eu dou o braço a torcer e tô lá junto com ele. E essa parceria, eu acho que não tem preço, né? Eu olho ainda para ele, nós vamos fazer 29, né? 29 anos. Nossa. Junto. Mais do que a metade da minha vida. E eu ainda olho para ele e ainda falo que ele é o amor da minha vida.
Nossa, meu Deus. Vem aqui. Musiquinha romântica. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Tanto ela quanto a minha filha mais velha que está ali me fizeram assistir acho que já 7 capítulos do dorama. Ó. Do dorama. Agora eu quero assistir os outros, porque o negócio é... Quero ver os outros. Tá vendo, Felipe? Não, e é muito dorama. Não, engraçado, porque é memórias mesmo, né? A gente fala, a nossa vida, ela é de verdade feita de memórias. E a Alana falou bem assim no sábado. Foi no sábado, né? No sábado. Que a gente chegou, e aí ela falou, como é que foi a palavra que ela falou? Tipo, essa como é que cena, foi, filha? Como se fosse uma Hoje cena. É um dia... Foi uma cena. Tem que guardar na memória. Por causa dessa cena. Todos nós em casa assistindo dorama. Meu pai assistiu. No caso daquele momento, exatamente, né? Era um sábado, né? Filmaram isso aí, tem que filmar, tem que filmar. As meninas falam isso de outra forma. Elas falam, hoje foi o melhor dia da minha vida. Para elas é o melhor dia da minha vida. Memorável. Aí um dia depois aconteceu, nossa, hoje foi o melhor dia. Mas não foi ontem, não. Hoje é o melhor dia da minha vida. Assim. E são pequenos gestos, né? Pequenas atitudes que a gente percebe que faz diferença na vida delas, né? Sim. E a Alana, eu tenho certeza que a Alana vai lembrar disso. A Alana tá com 14 anos, né? E coisas assim tão pequenas que vai fazer muita diferença na vida dela quando ela se tornar adulta. Lembrar desses momentos, né? Sim. Que o pai dela sentou e assistiu o dorama com ela. E não era só isso também, não era o fato de sentar e assistir o dorama. Não era para ter dúvida, mas ela acho que precisava ver mais alguma coisa um pouquinho mais além, para saber que o pai dela era romântico. É verdade. Eu acho que era isso, mas eu já fiz algumas demonstrações, né? Você tá subindo muito essa régua aí, meu amigo. Exatamente. Essa régua vai ser alta. O padre elevando o nível. Elevando o nível, né? Então, Jesus aquelas demonstrações de tipo assim, não, já fiz umas demonstrações públicas de romantismo, mas se precisava que eu assistisse o dorama, visse aquelas cenas, né? De um romance, aí estava lá eu. Já tô no 7º capítulo. Tem dia que ele não quer, gente. Ele não quer ver. Daqui a pouco ele tá comendo macarrão com palitinho. Mas é bacana esses momentos. A vida, principalmente a vida do casal, precisa desses momentos. E os nossos filhos precisam também ver esses momentos, não só ver, mas participar com a gente. E baseado nisso, no bloco anterior falamos sobre um pouquinho da diferença dos tempos, né, que nós estamos inseridos. Ele é diferente daquele tempo que o Felipe até falou, que era a maternidade patriarcal. Patriarcal. É que o homem, ele era praticamente ele cuidava de tudo passava por ele, e a mulher tinha um outro papel, e a gente não está aqui discutindo questões de certo e errado, porque isso não é o foco da conversa. Mas hoje a vida mudou bastante, a mulher ela participa praticamente de tudo. As mulheres estão nos lugares de decisão, estão na política, estão no trabalho, estão nas escolas, enfim, né? Mas a gente entende que o papel principal, né, da vida da mulher é conduzir juntamente com a esposa, a sua família, os filhos. E eu imagino que há uma grande pressão natural da sociedade, por isso a gente vê alguns movimentos, né, querendo, na verdade, tirar essa característica da essência da mulher, né? Qual é a verdadeira essência dela, né? Isso não diminui em nada a mulher. As pessoas usam alguns argumentos tentando associar essas questões do cuidado com a família, com o lar, com a maternidade, no casamento, com a ideia de que a mulher está sendo diminuída no seu valor. E isso não é uma verdade, né? Especialmente em relação à casa, né? Exatamente. Quando fala em dona de casa, né? Eu, na verdade, assim, nunca tive problema em relação à casa. É uma delícia você limpar o lugar onde você mora, que seu marido esteja em um lugar agradável, seus filhos estejam em um lugar agradável. Isso, para mim, é maravilhoso. Fazer comida em casa, isso para mim também é maravilhoso. Eu tenho prazer de fazer. Né? E hoje, os tempos de hoje, é como se isso fosse horrível, né? Tem se tornado horrível você fazer o trabalho de casa, né? Na criação dos filhos, terceirizando, né? E não tem problema nenhum. Eu particularmente, não vejo problema nenhum em relação a isso. A gente
tem algumas mulheres lá na igreja, né? Que a gente também tem o prazer, vejo que gostam disso, né? De aprender a cuidar da casa, a cuidar do lar, a cuidar muito melhor ainda dos seus filhos. E eu acho que isso, para mim, particularmente, é um prazer. Esse ponto, eu falo até que é um assunto um pouco sensível, essa parte sobre como a sociedade hoje, ela vê a mulher que escolhe, abre aspas, ficar em casa. Eu sou uma geração um pouco diferente da de vocês, então, tipo, eu já peguei essa geração de que a mulher tem que voar, que se ela ficar em casa, ela vai ser dependente do esposo, e que ser dependente de alguém não é legal. Para minha vida, como eu fiquei bastante tempo em casa, eu vivi tipo um processo e até experiências específicas desse assunto, sobre pessoas que falaram diretamente para mim esse tipo de palavra, tipo, que eu não tinha sucesso, que tudo que eu planejei quando eu era mais nova, quando eu era solteira, quando eu não tinha filhos, eu joguei por água abaixo. Quando eu casei e quando eu tive meus filhos e eu tive o privilégio de ficar em casa, que aquilo não era um privilégio, que eu tinha jogado a minha oportunidade e a minha vida como mulher, como profissional, no lixo. E no início, foi algo que foi difícil para mim escutar isso, e foi até um pouco doloroso, porque eu achava realmente isso. Putz, agora eu sou dependente de um marido. E se um dia, tipo, der ruim e a gente, não é o caso, né? Mas se um dia der ruim, acontecer alguma coisa e eu querer ir embora, eu não vou poder ir embora. Eu ouvi isso tanto de pessoas que não fazem parte da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia, como de pessoas que eram extremamente próximas a mim. E isso foi doloroso. Eu não levei isso como uma maneira legal. Eu via que era um privilégio, mas ao mesmo tempo eu me sentia frustrada. Tipo, como mulher, como profissional, como aquilo que eu sonhava para mim. Então foi, tipo, no início foi muito frustrante. Aí o que aconteceu? Eu tive uma experiência extremamente profunda, real mesmo. Quando eu falo que relacionamento com Deus, ele muda tudo, desde quem nós somos até o jeito que nós vemos a vida, até o jeito que nós tratamos as pessoas, muda tudo. Eu tive uma experiência bem profunda com Deus e o Espírito Santo batia exatamente nessa tecla, nessa experiência. Foi bem surreal mesmo. E ele virava para mim e falava assim: você não é dependente de ninguém. Você só é dependente de mim. Você só precisa de mim. Eu te deixei neste lugar, porque esse é o lugar em que você tem sucesso. É o lugar mais importante para que você tenha sucesso. A sua família, a sua casa, o seu casamento, a sua maternidade, esse é o seu sucesso. É onde eu trabalho. É o meu projeto. E eu precisava ouvir isso de alguém que é além de humanos, para que isso entrasse de uma vez no meu coração e ninguém pudesse arrancar a visão de que estar em casa num momento, numa sociedade assim, é um privilégio. Poder ter sucesso na minha casa, esse é o maior dos privilégios. Eu poderia ter sucesso em tudo que eu escolhesse fazer. Eu não tenho dúvida que o que eu escolhesse fazer, eu iria fazer muito bem. Mas o que eu faço em casa é o mais importante. É onde Deus quer que nós estejamos. É onde Deus quer trabalhar. A nossa família, a nossa casa, a nossa maternidade, o nosso casamento é o reflexo de Deus aqui na Terra. Pelo que você está falando, houve então uma virada de chave na mente. Total, porque a princípio você olhava o cenário e a tua preocupação, na verdade, era criar uma independência para caso alguma coisa não desse certo, você ter uma independência. Então o foco foi ajustado, a mentalidade foi mudada e começou a entender pelo ponto de vista de Deus. Exatamente. Com relação ao seu papel como mulher. Porque quando você ajusta a sua mentalidade
Saber que hoje você vai para o campo de trabalho, que você pode ser produtiva, eficaz e alcançar resultados, mas com a mentalidade, sobretudo, de que você está numa jornada de parceria com o homem e que, da mesma maneira que o homem tem que olhar a questão do lar para ajudar naqueles desafios de dentro do lar, a mulher, quando ela vai para o mercado com essa mentalidade ajustada, como você falou, não, eu também sou parceira nas demandas financeiras, Sim. também sou parceira no gerenciamento do custo da vida, do custo de casa, do custo da criação dos filhos. Aí as coisas se encaixam, né? Aí as coisas se encaixam. Sim. E no final das contas, a gente aponta para aquilo que você falou lá no começo da conversa, para Deus. Isso tudo glorifica a Deus. Então agora não é mais o eu, né? Porque eu tenho, não é porque eu quero alcançar lugares altos, só porque eu quero provar para mim mesmo que eu posso alcançar lugares altos, ou para a sociedade, ou para as vozes externas que estão falando, não, você tem que ter sucesso, você tem que ter sucesso. Não, é porque está dentro de um propósito de família, Exatamente. de casal. E aí faz muito sentido, né, cara? Sim. Isso leva um pouco também para o lado de que às vezes a gente questiona onde Deus nos coloca, mas Ele, de certa forma, está preparando para algo que ainda vai acontecer, que é a vontade dele que a gente ainda não sabe. Sim. Né? Porque pela experiência que a Jennifer contou e que eu vivenciei de perto, é um pouco disso, porque não que largou, deixou de sonhar. Não deixou de sonhar. As prioridades mudaram, né? Deus colocou um outro sonho no coração dela. Deus direcionou ela para o caminho que talvez é o que ele quisesse mesmo, sabe? Né? Então passa um pouco por isso também, né? E a maternidade faz isso, né? Faz, né? Faz A muito. maternidade, ela muda totalmente os seus projetos, os seus sonhos, né? Depois que eu me tornei mãe, nossa, é outro pensamento, é outras atitudes. A gente pensa até o que a gente vai falar. Porque eu tenho a Lana tá com 14 anos, então tudo que eu faço, eu fico pensando o que minha filha pode pensar, o que minha filha vai ver em mim, né? Em questão de tudo, é tão automático isso, e até em questão de sonhos, às vezes, em projetos. E não que nenhum deles que talvez eu possa ter deixado, isso me entristeceu. Ao contrário, me trouxe alegria, porque eu tive o privilégio de ficar mais tempo com elas. Tive o privilégio de me dedicar mais à criação delas para casa, e isso traz uma alegria imensa, porque com as meninas mesmo, logo que eu tive a Lana, eu voltei a trabalhar quando a Lana estava com 3 anos de idade, foi quando eu voltei a trabalhar. E esse tempo que eu passei com ela foi maravilhoso, onde eu tive o privilégio de vê-la andar, de vê-la falar. E isso não tem preço, essas memórias, né? Que eu tive a oportunidade de estar com ela. E a mesma coisa também foi em relação à Esté. Eu voltei a trabalhar também quando a Esté estava praticamente com uns 3 anos e meio, né? E eu não me arrependo nem um pouco, de forma alguma. Foi um tempo precioso. Foi um tempo necessário. Precioso, para mim e para ela também, tenho certeza, sem dúvida nenhuma. Talvez não seja a realidade da maioria das mulheres, que precisam até voltar antes para os seus postos de trabalho, por conta das questões da vida, das lutas, dos desafios. Mas se perguntasse para todas elas se elas quisessem ficar mais tempo, eu duvido que a maioria não optaria em ficar mais tempo vivenciando esses momentos da primeira fase da vida dos filhos. A maioria não consegue por conta da dinâmica da vida mesmo, né? Eu lembro até que a Grisela falando sobre a maternidade ainda, e falando sobre a Lana, a gente sempre fala para a Lana, falamos algumas vezes sobre, o seu espelho e modelo de mulher é a sua mãe. Tem que ser a sua mãe. A referência de mulher para você é a sua mãe. Você tem que modelar a sua mãe, não as suas amigas, não quem você vê na internet, é a sua mãe. Então, olha o papel poderoso que a mulher tem nessa questão de modelar os filhos, somente as meninas, né? Vocês também têm 2 meninas e um menino, obviamente, mas olha a força e o poder disso. Então, essa presença da mulher, apesar de também ter a sua vida fora, mas dentro do lar, do contexto família, é poderoso, é muito forte. Até no sentido da falha, né?
Porque nós vamos falhar. Exatamente. Então, ó, eu falhei aqui, então você já não falha nesse ponto aqui. Né? Falo pra ela, né? É o que você fala do campo marcado, campo sabe? Minado, do campo campo minado lá. Eu falo pra ela, né? Eu falo, Alana, eu já tive sua idade. Então, tem coisas que eu errei, mas você não precisa fazer. Sim. Você não vai fazer, né? Você não precisa ir por esse caminho. Então, escuta, né? Escuta a gente. A gente tá aqui para te ajudar, a gente tá aqui para te direcionar. Então, assim, eu já passei pela tua idade. Tem muita coisa que eu sei, eu falo para ela, eu tô ligada. Né? E ser esse espelho, porque, assim, eu ponho um pouco mais de referência a ela, né? Porque a gente compartilha muita coisa, né? E aí ver esse retorno dela também. Aí ela fala às vezes assim, caramba, mãe, bem que a senhora falou. A senhora, caramba, eu falo, ó, só assim, ó, com Jesus, ó, só assim com Deus, ó. A gente tem uma parceria incrível. Por mais que eu não disse que Jesus vai me contar, eu falo pra ela, né? E aí a gente tem que fazer isso mesmo, né? A gente tem que entregar pra Deus, né, Alan? Porque não tá nas nossas mãos, né? Tá nas mãos dele. E o futuro dela, né? As decisões dela, a gente tem que entregar para Deus. Sim. Em tudo. Todo o caminho dela é entregar realmente para Deus, delas, né, na verdade. Sim. Nesse ponto, a gente até... As meninas sempre falam, quando acontece alguma situação, elas viram e falam pra gente, como é que você sabe? Eu falei, eu sou o pai. Aí, gente, eu sou a mãe, eu sei de tudo, né? E elas ficam assustadas. Às vezes elas ficam, né? Nossa, aí a gente fala, a gente sabe de tudo. Aí elas ficam, como? Tipo, a cara delas é tipo, como que eles sabem disso? Às vezes elas vão falar uma coisa e antes delas terminarem, eu continuo. Aí elas, como que você sabe, filha? Quem te gerou foi eu. Eu que te gerei. Mas a gente olha assim, né? Eu vejo assim Deus, né? Como Deus ele é tão perfeito e como realmente ele cuida de nós nos mínimos detalhes mesmo, né? E ele olha para nós como pais aqui na Terra, porque eu sempre falo nas minhas orações, né? Deus, o Senhor nos deu ela, mas elas continuam sendo tuas. Sim. Exatamente. Vão ser para sempre tuas. Então Deus, na verdade, ele realmente ele fala mesmo com a gente como pais, porque ele quer cuidar delas. E ele nos usa como instrumentos para que direcione elas, para que fale, não é assim, não, vamos lá, vamos orar. Né? Minha preocupação inteira na minha vida delas é que elas realmente amem a Cristo, de que elas amem a palavra de Deus, de que elas se dediquem mesmo a ter uma vida de verdade mesmo, assim, intensa, sobrenatural com Deus. Porque eu sei que se elas tiverem essa vida, elas não vão precisar de mais nada. Mais nada. Todo o caminho delas vai ser perfeito, a jornada delas vai ser incrível, porque Deus está com ela, porque elas estão na mão do Senhor. Então, não vai precisar me preocupar. Então, as minhas orações é sempre nesse foco, né? Que elas venham escolher a melhor parte. Senhor, ajuda elas a escolherem todos os dias a melhor parte, que é estar contigo. Olha aí, tá vendo? Ela não queria vir, mas veio. Tá vendo quanta coisa tá saindo aqui? Liberando várias chaves. Liberando várias chaves aí. Eu espero que você esteja sendo inspirada aí por esse podcast, né? E a gente está sempre falando sobre a mordomia. Na verdade, falando sobre filhos ainda, como a Gazela estava citando aqui, nós somos mordomos, na verdade. O dono, na verdade, é Deus. E nós somos mordomos. Temos aí uma tarefa muito boa, né? É um privilégio poder ser mordomo daquilo que é de Deus. No caso, os filhos, que são heranças do Senhor, né? Então, o nosso desafio quanto família, quanto casal, é apontar os nossos filhos para Cristo, né? Abençoar quem eles são, identidade, dar destino. Na verdade, fazer com que eles cumpram o destino que Deus tem para eles, né? Esse é o grande desafio. E vocês têm 3 filhos pequenos ainda. A Tonela tem mais de 10? 9. 9? Então, até fazer uma correção aqui, ó. Eu fui cobrado em casa. A Antonella tem 9, a Isadora tem 8. Eu falei que ela tinha 7. Mas ela tem 8 anos, a Isadora, e o Mateus tem 3. Depois mostra pra ela essa parte pra cobrança só pra deixar zerar, né? Claro. Então, vocês têm 3 filhos pequenos, ainda com menos de 10 anos,
estão vivendo num mundo muito dinâmico, né, muito acelerado, com muita informação, muita tecnologia, tudo muito rápido. E o desafio de vocês acho que é um pouco ainda maior do que o nosso. Apesar de nós termos uma adolescente e uma menina também na mesma idade, mas vocês têm 3 praticamente escadinhas ali, sim, né? E precisam gerenciar todas as dinâmicas da vida que nós falamos até aqui, mas também ter essa preocupação de dar destino para essas 3 crianças. É porque é o que as pessoas acham que a gente vive numa bolha, né? Tem gente que pensa que nós vivemos numa bolha, que a gente só convive entre nós da mesma fé, e não é verdade. Os seus filhos participam de uma escola, participam de atividades extras, né? E é assim que a vida toca, né? Exato. Sim, sim. Em casa, a gente tenta conciliar espiritualmente, né, o nosso relacionamento com Deus, o máximo possível com as crianças. Em tudo que nós fazemos, a gente sempre fala, e tem coisas que a gente nem precisa falar mais, porque ou é de Deus ou não é de Deus. Em casa é assim, é de Deus ou não é de Deus, é de Deus ou não... Até o Mateus, esses dias, que tem 3 anos, e agora ele está falando bastante, né? Muito mesmo. Tá uma figura. Até ele já reconhece coisas com relação ao que é de Deus e o que não é de Deus, e que nosso estilo de vida é um estilo de vida diferente. Então, por exemplo, vamos dormir? Vamos ler palavra. Ele já vem a palavra. Então, vai orar? Vai orar. Então, ele já ora, e ele ora legal para dormir, ele ora legal para comer. 3 anos. As meninas também, apesar de agora elas começarem a reconhecer o mundo, né? Com coisas, entre aspas, atraentes do mundo, elas sabem e já tem na mente delas que, não, isso é legal, isso vem de Deus, isso não é legal, isso não vem de Deus. Não só porque a gente passa, mas é porque o nosso estilo de vida é um estilo de vida que é voltado ao espiritual. Fora que nós conversamos muito com relação a isso. Muito mesmo. Às vezes eu sou um pouco exigente até. Eu nem converso, eu emprego mesmo. É assim, pronto. Porque é assim. Porque é assim. Porque Deus quer que seja assim. E é isso. E às vezes eu trago, porque a minha criação foi muito uma criação mesmo cristã raiz, bem raiz mesmo. E eu consigo lembrar, quando vocês falaram de memórias, já me veio as minhas memórias. As minhas memórias em casa. Eu consigo lembrar de coisas com 7 anos. Eu consigo lembrar de todas as histórias que meu pai contava antes de dormir na Bíblia. Eu consigo lembrar das orações do meu pai, que eram intermináveis. A gente queria dormir e ele ficava orando 1 hora inteira. Aí, do nada, ele começava a chorar. Eu consigo lembrar, assim, da minha infância, dele chegar no quarto de madrugada, do nada, tudo escuro. E ele e minha mãe orando e passando a mão na nossa cabeça e orando e em glória, não sei o que. Não sabia se ele estava orando ou se ele estava repreendendo. A gente não sabia, só sabia que estava ali. E a cama cheirando a óleo ungido, o travesseiro cheirando a óleo ungido. Era assim. Tá vendo? Azeite oliva. Como que isso é muito louco, né? Eu tento trazer o máximo para casa. Mas são outros tempos. Esses dias as meninas me perguntaram o que é um óleo ungido. Agora chegou o meu momento. Receba. Chegou o meu momento. Então, elas são muito curiosas, né? É uma geração extremamente curiosa. Então, elas perguntam muitas coisas e a gente tenta explicar de uma maneira mais simples para que elas consigam externar tanto para elas como para o mundo afora. Sensacional. Acho que é isso. Viu quantas histórias? Muitas. Não, a Jennifer tem umas histórias com o pai dela, inclusive, que depois você pergunta pra ela. Eu fico orando pra Deus, pra eu ser assim, pra ele me revelar assim algumas coisas, sabe? O que eu mais peço pra Deus. Me revela, pode falar. Espero que não precise, né? Mas que nada oculto venha. Não, tomara que não precise. Não, tomara que não. Mas é que a Graça até falou, e eu sempre trago para mim e para eles, que eu sempre tenho essa oração, desde quando as crianças estavam no meu ventre, e tem até uma música que a gente canta na igreja, que é Consagramos todo o nosso ser a ti. Aí eu ficava na barriga, consagro esse bebê a ti, eu consagro todo esse bebê a ti, a vida, os dias.
E aí, às vezes, eu tô orando, eu consagro Antonella inteira a ti, eu consagro Isadora inteira a ti, eu consagro Mateus inteiro a ti. Nós consagramos a nossa casa, nós consagramos a nossa vida, nós consagramos o nosso casamento inteiro a ti, porque é teu, é tudo teu. E é isso. Às vezes nós não sabemos como fazer. Aí eu entrego na mão de Deus e aí, bora. E ele guia. Sensacional, É assim hein? mesmo. Quantas histórias, né, gente? Muitas histórias. O nosso tempo tá chegando ao fim, né, Felipe? Tá chegando ao fim. Tá vendo? Passa rápido. Nem dói. Não, é rápido. Mas eu tenho certeza que você já está sendo muito inspirado com o que você está vendo aqui nessa noite, né, no nosso podcast. Recebemos nessa noite aqui 2 convidadas super especiais, as nossas esposas. Recebi a Graziella. Fala aí, Felipe. A Jennifer, minha esposa, minha vaza linda. A vaza linda. E é uma alegria poder compartilhar um pouquinho desse tempo, né, desse trabalho que a gente tem feito aqui através do Carralcast, de poder levar inspiração, de poder te influenciar de alguma maneira para você servir a Deus melhor aonde você está plantado, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nesse mês especial do Dia das Mães, né, que na verdade são todos os dias, mas temos uma data simbólica e a gente, através da ideia do Felipe, pensamos em trazer as nossas esposas para que elas pudessem também compartilhar um pouquinho do dia a dia delas, da vida, da maternidade, enfim, tudo que vocês já ouviram aqui nessa noite. Então, para a gente encerrar, né, Felipe, vamos ouvir uma mensagem especial hoje de ambas. Quem vai começar? Jennifer, uma breve mensagem. Agora você vai olhar para aquela câmera na Graziella e vai deixar uma breve mensagem de inspiração para todas as mamães, todas as mulheres que estão te assistindo nessa noite. Fique à vontade, já pode olhar para lá e dar essa mensagem. Eu primeiro? Na verdade, a mãe, quando eu penso em mãe, né, é um privilégio que Deus nos deu, como também uma responsabilidade muito grande. Quando eu olho para as minhas filhas, eu vejo a responsabilidade que Deus me deu na terra. E para todas as mulheres, né, continue firmes, continue convictas do que Deus tem sobre a vida de vocês, sobre os sonhos, os projetos que Ele tem na vida de vocês. Todos eles vão se realizar se de fato vocês colocarem Ele em primeiro lugar. Se de fato vocês se entregarem para Ele, tudo vai dar certo. Tem as suas pedras nos caminhos? Tem as pedras nos caminhos. Tem às vezes os tropeços? Tem também. Mas se Ele estiver segurando a sua mão, você vai chegar no final cantando glória a Deus. Porque vai dar tudo certo. No final sempre dá certo. Porque Ele cuida dos mínimos detalhes. Então, continue firme, continue forte. Quando precisar de um ombro amigo, vá até um ombro amigo. Porque isso também faz muita diferença na nossa vida. Pode ser o esposo, pode ser um amigo, mas não deixe de procurar alguém. Porque isso faz muita diferença na nossa vida. Um beijo para vocês. Deus continue fortalecendo, dando estrutura, dando discernimento. E que essa palavra de que a mulher sabe edificar o seu lar é verdade. Então, coloque Deus sempre em primeiro lugar. Um beijo. Amém. Agora vamos ouvir a Jennifer. É você super breve. Feliz Dia das Mães. Para você que é mãe e saiba que Deus te vê. Nos dias difíceis, Deus te vê. Nos dias felizes, Deus te vê. Você apenas tem que ter um coração grato, independente da situação. Deus vê o nosso coração grato diante dele. E é isso. Feliz Dia das Mães. E é isso. Feliz Dia das Mães, verdade. Esqueci desse detalhe. Se eu pudesse resumir, Alan, esse episódio, eu deixaria o Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Porque o que nós aprendemos aqui, pelo menos o que eu aprendi aqui foi isso. Tudo está em volta de nós entregarmos nossa vida para o Senhor. E aí as outras coisas se encaixam de maneira natural. Então, que esse papo, que essa conversa tenha sido edificante para a tua vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Continua nos acompanhando, segue as nossas redes sociais, né? Instagram, TikTok. Nós estamos também no Spotify. Então, dá uma moral lá, dá o play lá no Spotify para a gente conseguir mais visualizações e o nosso programa alcançar outras milhares de vidas. Sem dúvida nenhuma, gente. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Um feliz Dia das Mães a todas as mães. Para você que ainda não é mãe, mas um dia vai ser mãe porque você recebeu o poder de gerar vida.
E a gente termina esse episódio com um coração transbordante de alegria por ouvir as histórias aqui das nossas esposas, né? E poder saber que elas foram instrumentos de inspiração para você que está aí do outro lado da tela, que acompanhou até aqui. Então, até o próximo episódio. Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração e até logo. Um abraço. Tchau.